Suspeita de corrupção abala o governo. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Estamos aí iniciando, agradecendo a sua audiência, esse início de conteúdo para tratar de um caso de suspeita de corrupção no governo Lula. Claro que ainda nada foi provado, mas também o caso não é novo. A novidade é que, de fato, o ministro agora passou a estar envolvido criminalmente nessa suspeita. E aí a coisa muda de patamar, porque é o ministro do governo federal, é um ministro de uma pasta importante que é as comunicações, é o ministro Juscelino Filho. E do que se trata este assunto? Se trata da época ainda que o ministro era deputado federal e tem relação com as verbas do orçamento, porque naquele momento ele teria feito um desvio de cerca de R$800 mil para beneficiar diretamente uma prefeitura do Maranhão, o seu estado natal, e que é administrado pela sua irmã, de nome Luana Rezende, uma prefeita do interior do estado. E este caso, que no início do governo Lula, Rodolfo, veio à tona, foi falado, teve uma espuma em Brasília, mas ele acabou caindo no esquecimento. Agora, por uma questão de inquérito criminal, não tem como mais fugir do foco, não somente da imprensa, mas do próprio governo. A tal ponto que o presidente Lula, que está fora do país em uma viagem internacional, teve que se posicionar. Não quis acusar o seu ministro, muito menos dizer que vai tirá-lo do governo, mas disse que esse assunto será tratado na sua volta ao Brasil, que está prevista para o início da próxima semana, e que antes de qualquer decisão, o presidente afirmou: preciso ouvir o que tem a dizer o ministro e, claro, também entender a sua defesa. Esse é o caso. Pois é isso aí. E como você estava dizendo, realmente não é uma coisa nova. O que acontece de novo? A situação escalou para um degrau acima, porque ele foi indiciado pela Polícia Federal, ou seja, a Polícia Federal considerou que aquelas suspeitas tinham alguma concretude e resolveu começar a investigar o ministro. Isso, logicamente, é um desgaste para o governo ter um ministro ali indiciado por participação em organização criminosa e corrupção passiva. É grave. Agora, o que o Lula fará, a gente ainda vai ter que ver, porque o que se comenta, Alexandre, é que o Lula tem um estilo com relação a isso muito cauteloso, sempre foi assim, e que se acentuou a partir do momento em que ele próprio, Lula, acabou sendo condenado e preso por uma coisa que ele acha que foi uma injustiça, que foi uma condenação e uma prisão indevida, uma injustiça cometida, então, pela justiça do país contra ele. Então, diante disso, isso acentuou uma característica que ele já tinha, de que ele não acusa ninguém antes do final do processo, porque ele próprio se considera vítima de uma situação como essa. Então, ele chegando lá na Itália, ele já chegou e disse o seguinte: olha, eu preciso primeiro ouvir o ministro e ouvir o que ele tem a dizer. Indiciamento não significa culpa. Quem é indiciado não está culpado, então ainda não é uma coisa que eu preciso saber como ele se defende. Ou seja, Lula meio que entuba nesse primeiro momento essa situação. O que ele fará vai depender aí de várias circunstâncias políticas, Alexandre? Ele disse, além de ouvir o ministro, ele também vai ouvir o partido do ministro, o União Brasil, para tomar essa decisão. E tem, depois a gente volta aí a esse tema, Alexandre, uma outra questão delicada: o padrinho do Juscelino Filho. Quem é o padrinho, Rodolfo? O padrinho de Juscelino Filho é o hoje presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. Cotado para ser o próximo presidente do Senado Federal e, claro, do Congresso Nacional. É isso. Hoje ele já tem um grande poder, porque ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por onde passa tudo no Senado. É o filtro de todas as decisões, então ele pode criar dificuldades para o governo o tempo todo. Essa semana mesmo, Alexandre, só para a gente pontuar, ele fez um acordo com o governo e adiou aquele projeto que tornava o Banco Central
uma empresa que dava autonomia financeira e administrativa para o Banco Central. Ele fez um acordo e adiou, jogou o projeto para as calendas. Então isso mostra a importância estratégica do Davi Alcolumbre. E ele é franco favorito para ser o próximo presidente do Senado. Então brigar com o Davi Alcolumbre politicamente é um negócio muito complicado. Nessa questão da CCJ especificamente, ele mostrou claramente que é importante para o governo, porque o governo não quer esse assunto. Pelo contrário, o governo tenta, após a saída de Roberto Campos Neto, inclusive retomar o que era o Banco Central no passado. Agora, com relação ao caso específico de Juscelino Filho, é importante lembrar, como você pontuou, não é uma novidade o posicionamento de Lula. Desde o seu primeiro governo, nos primeiros escândalos de corrupção que houve lá atrás, ele sempre se posicionava aguardando ouvir o outro lado. Sempre avaliava a defesa e não colocava o ministro para fora. Tem alguns casos que a gente pode relembrar com mais tempo depois. Agora, um fato, é claro, Rodolfo, é munição farta para o inimigo. Porque se a oposição entrou justamente contra o governo Lula com uma bandeira de combate à corrupção, que nós temos que lembrar muito bem, foi o grande embate entre os dois lados, um caso de corrupção fortalece o discurso de oposição. Claro, os oposicionistas vão pegar este assunto e, ainda que não tenha nem comprovação sobre o caso, vão colocar a bandeira da corrupção no governo federal, vão chamar o presidente de corrupto e, mais do que isso, se ele não tirar Juscelino Filho por alguma outra razão, ainda vão falar que ele protege corruptos dentro do governo do Brasil. Pois é um enorme desgaste para um governo que, como você falou, já chega com essa pecha, né? O PT acabou tendo a sua imagem imaculada como a de um partido que convive com a corrupção, embora o Juscelino Filho não seja do PT, seja do União Brasil. Mas, enfim, a pecha fica porque o governo é comandado pelo PT, né? Então é um desgaste grande. O que o Lula vai fazer, a gente vai ter que esperar para ver. Mas é assim, não se deve esperar do Lula algo como, por exemplo, fez em determinado momento a ex-presidente Dilma Rousseff, faxina, não é o caso dele. E nem ainda aquilo que o Itamar Franco fez quando era presidente com o seu ministro Henrique Argrives, que é tirar enquanto há acusação e depois que a pessoa se mostra inocente, colocar de novo. Afastar do cargo. Afastar até o final das investigações. Essas não são coisas que parecem estar dentro do perfil do Lula. O fato é, mais um desgaste. A gente tem falado aqui nesses últimos dias das dificuldades do governo na sua relação, em especial a articulação com o Congresso Nacional, os debates acalorados que estão acontecendo na capital federal, as disputas de judiciário com o próprio legislativo no que é votado e aprovado. Portanto, o clima a gente já tem falado que não está bom. E claro, um caso como esse, ainda que suspeição exista sobre o ministro, de qualquer maneira é lenha na fogueira da briga. Não tenha dúvida. E daqui a gente encerra este conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência. É isso aí. E convidando você, porque isso é muito importante para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.